Esta é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, O Maná Escondido. Esta noite vou revelar para vocês o real segredo da mensagem do caminho infinito. Este segredo é muito importante. Preste atenção. Deus constitui a consciência individual. A consciência de Deus e a consciência do homem é uma e a mesma. E, portanto, tudo o que for necessário ao nosso desenvolvimento já está codificado em nossa consciência. Pense sobre isto. Nós precisamos abrir um caminho para que o esplendor aprisionado dentro de nós possa ser liberto. Pois isto representa uma completa reversão na forma de encararmos a vida. No conceito humano, começamos a vida como se não fôssemos nada e nem ninguém. Então começamos a buscar lá fora e querer ser, querer conquistar o nosso bem através da luta e do esforço. O caminho da vida espiritual faz uma reversão completa dessa forma de pensar e nos diz: eu tenho a carne, ou seja, a substância que o mundo não conhece. Eu tenho o maná escondido dentro da minha própria consciência. Isso nos é revelado claramente quando observamos como Moisés libertou o povo do Egito. E o que foi que aconteceu? Ele foi capaz de fazer aparecer uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Onde podemos encontrar, se precisarmos, uma nuvem e uma coluna de fogo no céu, no ar? Que espécie de mágica faria com que surgissem do nada? Isso nunca seria possível. Moisés teve uma experiência com Deus. Ele encontrou Deus dentro de si mesmo. Então, compreendeu que a terra em que pisava era a terra santa, que eu sou o que sou e que eu e o Pai somos um. Ao entrar em contato com essa verdade dentro de si mesmo, o Pai aparece externamente na forma que se fizer necessária. Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite, maná. Dizem que o maná caiu do céu, mas existe algum maná lá em cima no céu para poder cair? Não, não, não. Não existe maná lá em cima. Se o maná vai cair em sua vida, ele precisa cair de sua consciência, ainda que pareça cair do céu. Ou pareça cair na sua caixa postal, ou através de uma herança, ou através de sucesso em seus negócios. Mas nunca acredite que ele acontece lá fora. Todo homem ou mulher bem-sucedido sabe que seu sucesso é produto de sua consciência. E aqueles que falham continuamente é porque não têm o sucesso em sua consciência. Quando começamos a nos conscientizar disso, nós perdemos totalmente a dependência, não somente dos homens que pensam que vivem por si mesmos, como também daqueles que pensam que podem nos humilhar ou ter pena de nós. Especialmente se os nossos olhos forem abertos e nós tivermos passado 20, 30, 40 anos vivenciando e vendo como esse Deus lá fora ignora totalmente os pecados e doenças desse mundo, como também as faltas e limitações. Certamente não temos esperança desse Deus. Mas ainda assim existe um Deus verdadeiro. E como todos os ensinamentos místicos concordam, o único Deus que existe é o Deus que está mais próximo de você do que sua própria respiração, do que suas mãos e pés. E como o mestre disse, está dentro de você. Uma vez que você reconheça isso, uma vez que você reconheça que não tem uma vida separada de Deus, que não tem uma alma separada da alma de Deus, que não tem uma consciência separada da consciência de Deus, você tem acesso a Deus, a tudo que é de Deus, ao infinito de Deus.
Você não tem pouco, não tem um pouco, tem acesso ao tudo, ao Todo-Poderoso. Não há limites. Deus nunca dividiu nada, porque Deus é espírito e o espírito não pode ser dividido. Espírito é a totalidade. E nós temos acesso à totalidade do espírito, uma vez que reconheçamos que eu e o Pai somos um. Que a consciência de Deus é a minha consciência. Que a vida de Deus é a minha vida. Que o amor de Deus é a medida do meu amor. Nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas celestiais. E tudo isso, lembre-se, não tirando um do outro, mas compartilhando um com o outro. Sem compartilhar, não existe o reconhecimento de que nós temos a carne, a substância que o mundo não conhece. Podemos olhar para o Mestre ou para o Velho Testamento e ver a experiência de Elias e muitos outros para mostrar como eles conseguiram chegar a essa consciência de que podem ter, seja o que for que precisarem, no momento em que precisarem. Em particular, eu me lembro da grande experiência dos hebreus, quando estavam enfrentando um exército com um número de homens muito maior do que sua própria força, um inimigo tremendamente superior. Então, eles correram desesperados até os profetas hebreus dizendo: o inimigo é tremendamente superior a nós. E os profetas lhes disseram: não tema, não tema. Eles têm apenas braços de carne. Nós temos o Deus Altíssimo no meio de nós. Nós temos o maná escondido. O segredo de que eu e o Pai somos um. Eles têm apenas armas e números. Assim você descobrirá individualmente que isso é verdade. Independentemente do problema que você esteja enfrentando, ou dos números ou quantias, ou degraus, ou profundidade dos problemas, em vez de lutar contra eles, em vez de olhar para esses números, para as quantias, perceba, eu tenho um maná escondido. E assim você descobrirá individualmente que pode enfrentar seus problemas materialmente, não tentando destruir seus inimigos com muitas armas, mas pela compreensão de que o Espírito de Deus está sobre você e o mundo tem somente armas materiais. Eu tenho um maná escondido, uma graça escondida. Aquele que está em mim é maior do que tudo que existe no mundo. E assim você enfrenta seu problema individual. E se as pessoas perguntarem como você conseguiu realizar tudo isso? Só então poderá explicar através da sua demonstração. Algum dia as nações terão de baixar suas armas e reconhecer que o inimigo tem apenas as armas, mas nós temos o maná escondido e precisamos aprender a confiar nele. Os governos não podem baixar as armas agora, porque não podemos tirar seus deuses, os quais são as armas e o dinheiro. No momento, essas são as únicas armas de que tem conhecimento. Portanto, não podemos dizer-lhes para baixar as armas, pois ficariam indefesos. Porém, podemos nós mesmos baixarmos nossas armas uns contra os outros e contra o mundo. E provar, através de nossa atitude, que no reconhecimento que eu e o Pai somos um, nenhum mal pode nos atingir. Se eu colocar isso em prática na minha vida pessoal, logo alguém vai perceber e querer também tomar conhecimento desse maná escondido. Essa foi minha experiência pessoal em Manchester, na Inglaterra, onde 20 pessoas ficaram interessadas em conhecer essa mensagem. E em poucos anos passou para 50, 60, 100, tudo isso sem que eu precisasse pedir a ninguém para baixar suas armas, sem pedir a ninguém para adotar a minha forma de viver, mas por eu estar vivendo pessoalmente essa mensagem. E gradualmente ela se espalhou pelo mundo. E assim, em 17 anos, começando com apenas uma pessoa, agora
temos cerca de 60 mil famílias no mundo. Eventualmente, o mundo inteiro tomará conhecimento dessa mensagem. Não através de pregação ou proselitismo, mas pela vivência. Precisamos estar conscientes a cada minuto de que temos esse maná escondido, a graça de Deus dentro de nós. A graça de Deus que provém a carne, a substância da vida, tudo de que precisamos para uma existência maravilhosa e harmoniosa. Quero enfatizar que somente através do exemplo poderemos indicar aos outros o caminho. Estamos muito felizes porque em muitas partes do mundo as pessoas estão despertando para essa verdade de que temos um maná escondido. Esse maná provém do Cristo, o Espírito de Deus dentro de nós. Isso significa que no centro do meu ser, Deus está. E essa divindade dentro de mim constitui o meu verdadeiro ser. Agora veja, se não estou apresentando essa realidade para o mundo, é porque não estou completamente consciente da minha verdadeira identidade. Em outras palavras, à medida em que estou me apegando ao Joel, pessoa física, como sendo meu eu, nessa mesma medida, não estou permitindo que o Cristo viva em mim. Essa é a verdade sobre cada um de nós. É a verdade sobre o Mestre que, na última hora, para vencer sua humanidade, necessitou que os discípulos permanecessem acordados e orassem com ele. E o mesmo acontece conosco. Eu também preciso que nossos estudantes permaneçam comigo na contemplação da verdade sobre mim mesmo. Assim como eu preciso enxergar neles essa mesma verdade. Eu não hesito em pedir ajuda porque eu ainda não atingi a plenitude da verdade. Se sou humano o bastante para ainda pegar um resfriado, eu não vou esconder isso de vocês. Mas aqueles que estão a serviço do meu Pai podem me dar um tratamento, podem me lembrar do maná escondido dentro de mim e assim trazer à tona a minha perfeição em Cristo. Assim é que nós carregamos dentro de nossa própria consciência tudo aquilo que nos é necessário para a realização de uma vida plena. E vou repetir, nós carregamos dentro de nossa própria consciência tudo aquilo que nos é necessário para a realização de uma vida plena. Uma outra questão que sempre surge é se Jesus incorporou seus discípulos em sua própria consciência. Certamente. Isso é tão verdade que antes de Jesus haver levantado o nível de consciência deles, eles eram apenas pescadores. Portanto, para que eles tenham sido erguidos acima da estatura humana de pescadores ou coletores de impostos, foi necessário que a consciência de Jesus os erguesse. Portanto, a elevação deles à condição de discípulos foi feita através da consciência de Jesus. Assim como nessa mensagem do caminho infinito, minha consciência tem levantado muitos professores e praticantes, porque eles não estavam no trabalho espiritual anteriormente. Eles eram professores, comerciantes, donas de casa, etc. Portanto, aqueles que estão trabalhando na mensagem do caminho infinito foram levantados pela minha consciência. Assim você descobre que é a atividade da sua consciência que atrai para você o seu bem. Preste atenção. É a atividade de sua consciência que atrai para você o seu bem. Dessa forma, precisamos evitar causar qualquer mal aos outros. Nesse trabalho, temos atraído muitas pessoas e o fato delas permanecerem aqui significa que através desse contato com a minha consciência, elas têm recebido benefícios. Portanto, se essa é uma experiência espiritual, ninguém pode ser prejudicado por estar nesse serviço. Pelo contrário, todos precisam ser beneficiados. Então, nós não estamos em competição com ninguém. Nós não estamos privando ninguém de coisa alguma.
Mergulhamos dentro de nós mesmos para receber tudo aquilo de que necessitamos, sem jamais causar nenhum dano, nenhuma perda às outras pessoas. Isto precisa estar sempre presente em seu pensamento se você reconhece Deus como sendo sua própria consciência. Assim, sua consciência se torna uma bênção, uma dádiva para todos que se aproximam de você. Portanto, você não pode se beneficiar às custas deles. Você não pode causar-lhes nenhum dano ou prejuízo. Você pode partilhar com eles, eles podem partilhar com você, mas sempre em benefício um do outro. Ninguém pode perder por se tornar parte da família ou da consciência de Deus. É por essa razão que, para fazer parte do nosso trabalho, você não está obrigado a pagar nenhuma contribuição, não é obrigado a fazer nada, não está preso a nenhuma obrigação, não depende de homem algum ou de organização alguma. Se você se firma na verdade de que Deus constitui sua consciência, esteja certo disto. Ninguém pode ser aprisionado, confinado ou se tornar fanático por participar de nossa família espiritual, por entrar em nossa consciência. Pelo contrário, todos serão livres de seus condicionamentos e poderão multiplicar os pães e os peixes ou testemunhar sua multiplicação. Quando o mestre disse, o caminho é estreito e poucos são os que entram por ele, ele não nos diz o porquê, mas a descoberta da razão do caminho ser estreito é tremenda. É realmente uma experiência transformadora. É estar à frente da verdade, frente a frente com a verdade, de que você, e unicamente você, é responsável pela sua vida, por seu sucesso ou fracasso. Ou se você é uma consciência que conforta e cura o mundo, ou é uma consciência destruidora. Em outras palavras, escolha cuidadosamente a quem você irá servir. Você permitirá que Deus e a verdade espiritual preencha a sua consciência dia e noite, noite e dia, de forma que a sua consciência se torne uma dádiva, uma bênção? Ou você continuará fazendo o que todos temos feito, permitindo que a inveja, o ciúme, a raiva, o preconceito dominem nossos pensamentos e, portanto, ser uma força negativa para todos que se aproximam de você, se aproximam da sua consciência? Em outras palavras, minha consciência é minha casa. Quando você entra na minha consciência, que eu esteja fisicamente presente junto com você ou a 10.000 milhas de distância, não faz diferença. No momento em que você pensa em mim, você se torna parte da minha consciência. Você entra na minha casa. E a questão é, como vou lhe receber? Quando você entra na minha consciência, você vai encontrar julgamento, criticismo, condenação, ganância, ciúme ou raiva? Ou encontrará em mim perdão, reconhecimento de sua verdadeira identidade, partilha, bênçãos, a consciência da verdade e tudo o que dela depende? Porque eu sou aquele que tem a responsabilidade de escolher a cada momento o que permito entrar em minha consciência. E lembre-se, aquilo que mantenho em minha consciência é o que você vai encontrar quando entrar lá. Se encontrar emoções negativas, você não retornará. Se encontrar em mim ódio, ciúme, inveja, preconceito, você não retornará uma segunda vez e, com toda certeza, não uma terceira. Porque mesmo que não saiba o que está encontrando, saberá que não está encontrando o amor, o reconhecimento de sua identidade espiritual. Amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, você não retornará. Perguntamos-nos algumas vezes por que não estamos recebendo mais amor. Por que não recebemos mais amor em nossas vidas? Ou mais compreensão, ou mais gratitude. Mas não tenha dúvida de que é porque não existe uma suficiente quantidade
de tudo isso em sua consciência. Se você está amando o seu próximo como a si mesmo, você está atraindo amor para si mesmo. Naturalmente, você compreende que quando eu falo de amar o próximo como a si mesmo, eu estou falando em algo maior do que o amor humano, ou pena, ou simpatia, ou qualquer outra coisa de natureza humana. Estou falando do reconhecimento do Espírito de Deus em seu próximo, quer seja ele amigo ou inimigo. Hoje eu precisei responder uma carta de um homem que diz ser judeu, e na qual ele me pergunta como lidar com o antissemitismo que encontra nas pessoas. Respondi que não tinha uma resposta para essa pergunta, porque, mesmo tendo viajado por 50 anos, nunca encontrei sequer uma pessoa dessa natureza. E, portanto, eu cheguei à conclusão de que essas pessoas não existem. Eu sei que essa resposta vai parecer muito estranha para ele, porque, sem sombra de dúvidas, ele acredita que tem encontrado essas pessoas. Mas, na realidade, elas não existem, independentemente do fato de existirem pessoas que se rotulam como tal. Da mesma forma que não existe nenhum ateísta, ainda que existam pessoas que se rotulam como tal. Quando você reconhece o fato de que eles não criaram esse mundo, e eles reconhecem esse fato, e também concordam que nenhum outro ser humano criou, então seu ateísmo desaparece. Da mesma forma, pode haver pessoas que se dizem antissemítica, ou anticatólica, ou antiprotestante, ou contrária a qualquer outra coisa, mas elas não são. Elas estão simplesmente mantendo em suas mentes algumas crenças que foram passadas para elas por outros seres humanos. E porque elas não têm um conhecimento da verdade, elas ficam presas a essas crenças. Mas no momento em que conseguem acordar para a verdade de que não podemos chamar nenhum homem sob a terra nosso Pai, então estamos no céu. Certamente, ele não pode ser judeu ou gentio, ele não pode ser oriental ou ocidental. Podemos concordar que Deus não tem raça, religião ou nacionalidade. Deus é espírito, portanto, Deus é o Pai de todos. E quando tenho esse entendimento em minha consciência, eu atraio para mim apenas aqueles do mesmo espírito. Ouvi uma história de um homem que vivia se mudando de uma cidade para outra. Numa dessas viagens, encontrou um ministro e então perguntou: "Você vive nessa cidade para onde estamos indo?" E o homem respondeu que sim. "Diga-me, que qualidade de pessoas vivem nessa cidade? Porque eu estou me mudando para lá e gostaria de saber que tipo de gente vou encontrar." O ministro perguntou: "Como são as pessoas na sua cidade?" O homem respondeu: "São maliciosas, rudes, invejosas." O ministro então disse: "Sinto muito, mas é exatamente esse tipo de pessoa que você vai encontrar nessa cidade também." Você carrega tudo em sua consciência, aonde quer que você vá. Você carrega tudo em sua consciência, aonde quer que você vá. E você carrega também uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite em sua consciência. E você carrega na sua consciência seu sofrimento. Ele não pode vir do mundo exterior. Ele parece vir pelos canais naturais, mas esteja certo de que se você não tivesse um maná escondido, se você não tivesse a carne, a substância que o mundo não conhece, se você não estivesse abraçado pelo amor divino dentro de você, não haveria nenhum canal através do qual a infinita natureza do suprimento divino pudesse chegar até você. Quantas vezes eu tenho repetido aos estudantes que durante a Grande Depressão nos Estados Unidos,
Havia a mesma quantidade de suprimentos que sempre houve nos dias prósperos. A mesma quantidade de ouro, a mesma quantidade de prata, a mesma quantidade de platina, a mesma quantidade de ferro e ainda a mesma quantidade de vegetais e frutas e gado, a mesma quantidade de peixes no mar e pássaros no ar. Não havia nenhuma falta lá fora. Faltava a percepção do maná escondido no interior de cada um. Houve uns poucos grupos que deram prova disso. Em meio àquela terrível depressão, os mormons nunca precisaram de auxílio. Os seguidores do Pai Divino nunca precisaram de auxílio. Os membros da Igreja Ciência Cristã dispensaram todo o auxílio das agências governamentais após um período de apenas 6 meses, pois encontraram meios de suprir suas necessidades. Como conseguiram isso se eles não tinham armazéns de depósitos de mantimentos? Eles tinham tudo isso na consciência, somente na consciência. Você carrega para outra cidade as pessoas que você vai encontrar. E você carrega para outra cidade a vida que você vai experimentar. E a abundância ou a falta dela. Foi por essa razão que o mestre disse aos discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então você pode sair sem bolsa ou sem qualquer plano se necessário. Você pode sair sem medo de ser perseguido. Mas somente quando do alto for revestido de poder. Nunca acredite que o mestre tinha que ser crucificado. Ele aceitou ser crucificado para provar ao mundo a imortalidade do homem. Mas o que é verdade sobre Jesus é também verdade sobre cada um de nós. Cada um de nós traz dentro de si o Cristo, o Filho único de Deus, do Deus vivo. Deus só criou um homem. Somente quando lhe é revelado que Deus é Espírito, que Deus é o Espírito dentro de você, o maná escondido dentro de você, a rocha viva dentro de você, somente então você está livre para viver como filho de Deus. Um novo nome lhe é concedido. Você agora é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Moisés colocou um véu. E por isso todos nós temos esse véu em nossa face, em nossos olhos. A retirada do véu consiste em remover esse véu que separa você de sua divindade e lhe revelar que Deus encarnou a si mesmo em você, que em você vive o Filho de Deus, o Espírito de Deus, o Cristo de Deus. Esse reconhecimento é seu maná escondido. Ele é carne que o mundo não conhece. E esse maná escondido, essa substância que o mundo não conhece, é o Espírito de Deus. E contra ele, as grades do inferno não podem prevalecer. Nenhuma arma lançada contra você prosperará. Nenhum mal desse mundo pode lhe atingir. Nenhum mal pode atingir o indivíduo que sabe: eu e o Pai somos um. E por causa dessa unidade, eu ouço o Pai dizer: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas se você não pode aceitar isso em sua consciência, então não pode fazer nenhuma demonstração, porque não pode demonstrar o Cristo se não o aceita como sendo parte de si mesmo. Você precisa aceitar a verdade de que Deus constitui a consciência do indivíduo. Porque Deus constitui a sua consciência e a minha consciência. Tudo o que é possível a mim é também possível a você. E tudo o que foi possível a Jesus Cristo é possível a mim
na proporção em que recebo e aceito essa verdade. Se você pode aceitar a filiação divina como uma verdade universal, Deus Pai e Deus Filho, eu e o Pai em unidade, você permite que essa verdade seja seu maná interior e a carne que o mundo não conhece. E precisa permanecer com ele guardado dentro de você. Vai e não diga a ninguém o que tens visto, disse Jesus. Partilhe a verdade apenas com aqueles que estão honestamente e sinceramente buscando o reino de Deus. Não buscando honras, não buscando uma casa nova, não buscando roupas novas, mas buscando honestamente o reino de Deus. Então partilhe livremente e liberalmente, em proporção com a habilidade de cada um de aceitar essa verdade, dando o leite da palavra primeiro e a carne depois. Se preciso formar discípulos para dar continuidade a esse trabalho, eu preciso levantá-los. Eles precisam surgir como uma demonstração da minha própria consciência. Perceba que a dificuldade dessa mensagem está justamente em reconhecer que o sucesso ou fracasso vem da consciência de cada um. Aquilo que acolho e mantenho dentro da minha consciência e do degrau de estudo, meditação, contemplação que estou disposto a dedicar para que essa verdade possa jorrar de dentro de mim. Perceba que você está recebendo a verdade através de tudo que eu tenho escrito e gravado, da forma em que ela flui em minha consciência, provindo da mente do Pai. Mas lembre-se, você não vai viver eternamente das minhas palavras. Você vai também crescer espiritualmente para que as palavras fluam em sua consciência diretamente da mente divina. O princípio será o mesmo. Da mesma forma em que os princípios do caminho infinito concordam e reafirmam os grandes ensinamentos místicos. São os mesmos princípios, apenas colocados de uma forma diferente. E assim, esses mesmos princípios podem fluir através da sua consciência, em suas palavras ou na linguagem da sua geração. Talvez as crianças que hoje estão seguindo a mensagem do caminho infinito, estudando e aprendendo essa mensagem, a apresentarão numa linguagem apropriada à sua própria geração. Os princípios não podem divergir, porque a verdade é uma. Só existe uma verdade. E eu sou essa verdade de que a consciência de Deus é a minha consciência. O ser de Deus é o meu ser. E, portanto, eu sou a verdade. Eu corporifico a verdade. Eu sou a verdade corporificada. Essa verdade precisa fluir de dentro para fora. E ela precisa fluir não apenas como palavras, ela precisa fluir como cura. Ela precisa fluir como um novo pensamento, ou literatura, ou música. Mas precisa fluir sempre da consciência do indivíduo, porque Deus é a consciência de cada indivíduo. Existe uma crença universal de que Deus pune o pecado e recompensa o bem. Mas em nosso livro, O Trovejar do Silêncio, você é introduzido a verdade que o mundo ainda não está preparado para receber. A verdade de que Deus nunca puniu o pecado ou o pecador, nem jamais recompensou o bem. Nossa punição ou recompensa vem do mal ou do bem que nós fazemos. Em outras palavras, o bem que fazemos coloca uma lei em ação. A lei que diz que você colhe o que semeia. O mal que você faz coloca essa mesma lei em ação. Você colhe o que semeia, porque você aciona a lei do karma. Não existe um Deus punindo ou recompensando você. Deus é um ser divino.
Deus é um ser divino que é o mesmo de eternidade em eternidade, que não muda, que não dá nem tira, mas sempre é. Deus é. Deus não faz, Deus é. Mas nós colocamos em movimento a lei do karma. Assim, quando você decide manter ódio, ciúme e falta em sua consciência, você está separado de Deus e, portanto, na ausência de Deus, que é o bem supremo, existe o mal. O mal apenas existe na ausência de Deus. Se mantenho em minha consciência um sentimento de amar ao próximo como a mim mesmo e fazer aos outros o que quero que me façam, põe em ação a lei que atrai o bem para mim. Portanto, não posso culpar Deus pelo bem ou pelo mal que me acontece. Posso apenas reconhecer que a lei que diz que você colhe o que semeia foi posta em ação. Mas chegará o dia em que nós conseguiremos nos erguer acima dessa lei e não mais estaremos sujeitos a ela. Isso acontecerá quando tivermos morrido totalmente para o ego, que não faremos mais bem ou mal, não mais pensaremos bem ou mal. Pelo contrário, nos permitiremos ser instrumentos através dos quais Deus se manifesta na Terra. Quando não mais pensarmos bem ou mal, quando não mais fizermos bem ou mal, mas nos permitirmos sermos canais através dos quais Deus opera, haverá apenas a espiritualidade eterna e imortal. Muito obrigada.